Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz e abençoe imensamente a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois, às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Sábado é o grande dia para nós. Todos os anos, o mês de dezembro, nós usamos inteirinho para buscar a Deus, jejuando, orando, na presença de Deus. Todos os anos, 31 dias, nós passamos em oração e em jejum. E eu me orgulho disso e tenho visto a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos que têm abraçado esta fé. Então, sábado, dia 1º de dezembro, às 22h30, nós, em todos os nossos templos, vamos abrir o propósito, vamos iniciar o propósito da mudança com um jejum de 12 horas. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 22h30, às 10h30 da noite. Em todos os nossos templos, estaremos todos na mesma fé, abrindo esse propósito com jejum. Vamos passar a madrugada em oração, em jejum, na presença de Deus, separados. E vamos dar início ao encerramento desse jejum na reunião das primícias, que acontece às 9 da manhã. E vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e consagrar a todos os dizimistas. Então, imagina, nesse propósito de fé, em jejum, celebrando a Santa Ceia do Senhor, realmente será um final de semana de milagres. Em São Paulo, eu vou realizar 2 reuniões de encerramento do jejum com a Santa Ceia do Senhor. Uma às 6h30 da manhã e outra às 9 da manhã. Isso mesmo. Eu vou abrir no sábado às 22h30. Vamos passar a madrugada em oração e jejum. Às 6h30 da manhã eu faço a primeira reunião de encerramento com a Santa Ceia. E às 9, a segunda reunião com o encerramento e a Santa Ceia do Senhor. Venha buscar a Deus. Olha, não tem outra forma da gente vencer. Em Deus, buscando a Deus, escondido nele. Se você passou o ano, talvez sem compromisso, sem se preocupar, use esse último mês para buscar Deus, planta uma outra semente. Termina bem 2012, já começa 2013 com uma outra semente sendo semeada. Busca Deus. Não tem vitória longe de Deus, fora de Deus. A saída é buscar o Senhor. Se esconda nele, se envolva com ele. Jesus está voltando e só se encontra salvação, só há salvação nele, buscando a ele e vitória também. Olha o que diz aqui, em Lucas 15, no versículo 11, vamos ler até o 17 e o 18. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade com eles, entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso,
foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. Mas ele desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Sério isso? Isso aqui acontece com muita gente. A pessoa está na casa do pai, ela está em Deus, ela está buscando, ela está sendo abençoada, a vida dela está cuidada, mas ela começa a achar que a grama do vizinho é mais verde, ela começa a achar que o mundo é muito sedutor e que as pessoas que estão lá fora têm uma liberdade diferente, e ela começa a se entregar a uns sentimentos diabólicos que são lançados pelo mal para roubar a vida dela. Esse sentimento de insatisfação foi lançado pelo diabo sobre esse rapaz, para roubar a vida dele, para destruir com ele. Ele estava escondidinho na casa do pai, a vida era boa, era cuidado, era protegido, mas ele começou a olhar para fora, achando, cedendo a pensamentos, a sentimentos de que estava monótono demais a casa do pai, estava tudo muito chato. Eu quero minha liberdade. Eu quero outra vida. Eu quero viver outras coisas. E nessa, ele se arrebentou. Só não perdeu a vida, mas o resto perdeu tudo. Mas algumas pessoas chegam num ponto de nem ter mais chance de voltar, porque perdem a vida. Alguns morrem repentinamente, sem chance sequer de dizer: Senhor, me dá uma segunda chance. Alguns já tiveram tantas oportunidades que não há mais, não chega a um ponto de não ter mais o que fazer. Jogaram todas fora e alguns morrem repentinamente e são tragados pelo mal. Outros continuam se enganando, achando que longe da casa do pai vão sobreviver, uma hora vai vingar, uma hora vai acontecer, uma hora vai mudar. E só está piorando. A Bíblia diz: caindo em si, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Então mostra que ele estava totalmente fora de si. Ele estava fora de controle, perdeu a visão, o diabo cegou o entendimento dele. Ele achou que fora da casa do pai, ele ia ter uma vida espetacular. Mas no início, até parece que tudo caminhou bem. Mas é aquilo que a gente fala, a pessoa plantou bênção. Então ela tem um tempo de colheita ainda de bênção. Mas aí aquela colheita vai acabar. Aí virá uma nova colheita. Colheita que ela vai ter é do tempo já da desobediência, que foi o que aconteceu com ele. Quando terminou a herança, acabou tudo. Aí só foi fome, miséria, humilhação e decadência. Assim está a vida de muita gente. Ele saiu da igreja, ele saiu da casa do pai, ele saiu da presença de Deus, na ilusão de que tudo ia dar certo. E por um tempo, dá, porque a pessoa plantou um tempo de bênção, então ela ainda tem um tempo de bênção para colher. Só que aquilo esgota, como foi aqui. Enquanto ele tinha herança, ele tinha o que gastar, ele foi gastando, mas chegou uma hora que acabou. E quando acabou? Foi miséria, humilhação, fome, decadência, destruição. Só não perdeu a vida. Ainda teve a chance de voltar no fundo do poço, mas teve condições de voltar porque ainda tinha vida. E os que perdem a vida?
que é o que tem acontecido com tantos. Muitos não têm tido chance de voltar. Vão protelando, chega um ponto que o diabo rouba a alma, traga a vida da pessoa, acabou tudo. Pensa a respeito. Talvez um dia você esteve na igreja, na casa do Pai, e você era cuidado com todas as guerras. Como ele disse aqui, até os empregados, o menor da casa do meu pai, come do bom e do melhor. Então, às vezes você está na igreja, você está sendo tão bem cuidado por Deus que você nem está vendo. Tudo começa a ser um problema, começa a pesar. Mas quando você sai, você descobre que até o menor da casa do seu pai era bem cuidado e tinha com abundância. Você vê que até no tempo mais difícil da tua vida, você era totalmente zelado, cuidado por Deus. Entendeu? Mas algumas pessoas, elas querem insistir em tomar a direção errada e ainda sustentar. Busque o Senhor. Se você saiu da presença de Deus, você estava fora de si. Caia em si agora. Caindo em si, a Bíblia diz. Ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu penso que é isso que Deus está falando para você. Se você saiu, você estava fora de si. O diabo te roubou o seu entendimento. Roubou a sua visão. Roubou tempos e vida de você. Não tem vitória fora de Deus, longe de Deus. Você jamais vai vencer fora da presença de Deus. Isso é um engano. Você pode pular de galho em galho, você pode ir lá, você pode tentar se convencer que ainda alguma coisa vai acontecer, mas você está se enganando. Não tem saída. Você tem que voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Você tem que voltar para a casa do Pai. Você tem que entender que uma vida abençoada é escondida em Deus, é a sombra do Onipotente. É estando à sombra das suas asas, debaixo do sangue de Jesus. Isso é uma ilusão. A fantasia dessa liberdade mundana, que tem algo diferente lá fora, isso tudo é ilusão, é um roubo. Vida boa e abençoada é aquela que a gente constrói em Deus. Uma vida contínua, entendeu? Aquilo que as pessoas chamam de monótono, sem graça. Essa é a vida bem estruturada em Deus. É aquilo que você... É aquela vida bem construída, é aquela casa construída na rocha e não na areia. É uma vida construída sem ilusão, sem fantasia. Dentro daquilo que é vontade de Deus, daquilo que é certo. E é dado continuidade àquilo. Tudo isso que se vende no mundo é uma ilusão. As pessoas podem até viver, ele teve um tempo de prazer, mas acabou. E aí? Quando acabou, só sobrou sofrimento. Então isso é um engano, isso é uma ilusão, isso é uma estupidez. Você tem que querer uma vida bem construída. Não viver de fantasia. Se você saiu, volta. Se você se distanciou, volta. Porque talvez você já está comendo das bolotas dos porcos. E se ainda não está, você sabe que é para essa direção que a tua vida está caminhando. Para comer bolotas de porcos. Não tem vitória fora de Deus. Não tem salvação, não tem vida bem construída longe de Deus. Então, se volta para o Senhor. Ele está te buscando. E Ele tem o poder de restaurar a sua vida. Você tem vida. Você ainda tem vida. Você tem condições de dar um passo de fé. De vencer o orgulho, a arrogância e se prostrar diante do Senhor. Se volta para Ele. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Dona Amélia, como era a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era uma vida derrotada, uma vida
de tribulação. Dentro da minha casa só tinha briga, desavença. Meu esposo era uma pessoa assim, era perturbado espiritualmente. A senhora também me dizia que a senhora era uma pessoa triste, depressiva, né, uma pessoa angustiada. Sim, através desses problemas tudo eu acabava ficando uma pessoa desgostosa, assim, triste e Não tinha paz. não tinha paz. Era só tristeza mesmo. O lar da senhora, a família, era só briga. Era só briga, só tinha briga, desavença. Quando a senhora fala briga, é briga mesmo? Era briga mesmo, de palavrão, xingar, brigar. Tinha também, tipo assim, Vícios. vícios, vício de bebida. Meu marido estava se transformando numa pessoa alcoólatra, Bebia muito. bebia muito e Consequentemente, o casamento estava destruído. estava destruído. Eu vivia muito triste dentro do meu lar. Um casamento estava sendo destruído através dessas brigas, dessas desavenças, tudinho. A vida econômica estava ruim também. Muita dívida. Muita dívida. Eu estava muito endividada, devia muito. A senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida, recebeu o convite, veio e a vida da senhora começou a mudar. A primeira mudança que aconteceu foi dentro da senhora. Sim. Aquela mulher que era triste, angustiada, infeliz, hoje é uma mulher feliz, alegre, tem paz. Sim, hoje eu tenho paz, graças a Deus eu tenho paz. Eu sou uma mulher feliz, realizada espiritualmente. Sente alegria. Sim, sinto alegria. Tem motivos para sorrir. Sim, tenho motivo para sorrir. Tinha vontade de morrer? Muitas vezes eu tinha vontade, assim, tipo assim, de sumir. Abandonar tudo e sumir através dessas tribulações tudo. Eu falava, vou chutar o balde, eu vou sumir. E hoje? Hoje, graças a Deus, eu vivo na paz. Hoje, dentro da minha casa, reina a paz, graças a Deus. Não existe mais briga, desavença. Hoje corre a paz dentro da minha casa. O problema era familiar. Hoje, graças a Deus, terminou todas essas brigas. O casamento foi restaurado? Sim, foi restaurado. A senhora começou a orar para que o marido da senhora viesse para a igreja? Sim. E ele veio? Veio. Ele não queria nem saber de vir para a igreja. Ele tinha raiva quando falava de pastor da igreja, assim, ele sentia raiva. Hoje tinha raiva de pastor? Tinha raiva de pastor. Hoje, graças a Deus, ele está vindo comigo, ele toca instrumento. Hoje, para quem tinha raiva de pastor, hoje ele é músico da igreja? Hoje ele é músico da igreja, hoje ele toca para Jesus, graças a Deus. Toca contrabaixo? Sim, contrabaixo. Com um braço só, graças a Deus, Deus faz a obra, né? Com um braço só ele consegue muita coisa. Nós vamos lembrar desse detalhe daqui a pouco, a respeito do braço. Né? Quando o esposo da senhora tinha 9 anos de idade, ele perdeu um braço. Sim, quando ele tinha 9 anos de idade, ele perdeu um braço. Ele tem apenas um braço? Só um braço. Com apenas um braço, ele toca no altar e louva o Senhor Jesus? Sim. Perfeitamente? Perfeitamente, graças a Deus. O casamento foi restaurado? Sim, foi restaurado. Ele foi liberto da bebida? Sim. O lar não tem mais briga, não tem mais contenda? Não, hoje só tem felicidade. Hoje... Os filhos da senhora têm sido abençoados, porta de emprego sendo aberta, livramentos, tudo por intermédio da senhora? Sim, eles têm sido muito abençoados através da minha busca, através das minhas orações. E aqui dentro dessa igreja eu vi muita mudança também com meus filhos, graças a Deus. E também tem porém que eles teve muito livramento na vida deles, através das minhas orações, através da busca, que todas as terças-feiras eu venho para a igreja buscar pela minha família. E essa mãe que está com um filho lá fora, numa situação ruim, vem para dentro dessa igreja, vem buscar, que Deus vai restaurar a vida dessa mãe, porque essa mãe, o que vale é a oração de uma mãe, porque quando uma mãe ora por um filho, tudo resolve, tudo é abençoado. A oração de uma mãe tem poder, né? Tem poder, porque eu vejo isso através das minhas orações, através das minhas buscas nas noites, tarde da mulher que tinha antigamente, agora é a noite da mulher. Eu passei a vir buscar pelos meus filhos estão sendo abençoados. Família toda, né? Família toda está sendo abençoada. As dívidas foram pagas? As dívidas
dívidas foram pagas, graças a Deus. Não deve para mais ninguém. Não devo mais para ninguém. Nem um prego, nem uma agulha. Graças a Deus, nem um prego, nem uma agulha. Anda de cabeça erguida. Sim, ando de cabeça erguida, porque a coisa mais triste na vida é a gente dever, né? E hoje eu não devo mais nada. E o marido da senhora que tinha raiva de igreja, que tinha raiva de pastor, que um dia brigou comigo, né? Um dia ele discutiu com o senhor em cima do altar. Saiu daqui me xingando. Saiu xingando o senhor, o senhor lembra disso, né? Ele saiu xingando, brigando com o senhor. E lá fora também ele falou um monte. Eu falei, oh meu Deus. Hoje ele batizou, ele toca para Jesus, mesmo tendo um braço só. E vale lembrar o seguinte, ele que não deixava a senhora dizimar, hoje ele é dizimista fiel. Hoje ele é um dizimista fiel, graças a Deus. Ele não dizima somente os 10%, ele dizima 20% do salário dele quando que ele recebe. Ele dá os 10% de dízimo e mais 10% de oferta. É, os 10% de dízimo e 10% da oferta. E com isso Deus abençoou tanto a vida dele. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, é lindo de ver, né? Ele, um homem que para a sociedade considerado deficiente por ter um braço só, durante quantos anos ele foi empregado dos outros? Acho que uns 25 anos, 26 anos, por aí, mais ou menos, eu não me lembro ainda. Durante 25, 26 anos ele trabalhou de empregado? Sim, ele trabalhava de empregado para os outros. Depois que ele aprendeu a dizimar, a ofertar, fazer voto com Deus, mesmo tendo um braço, aos olhos humanos era incapaz, hoje ele é dono do próprio negócio. Sim, hoje ele é o dono do próprio negócio, graças a Deus. Ele abriu o próprio negócio? Abriu o próprio negócio. Hoje nós temos um carro, uma casa própria, nome limpo, graças a Deus, que é o importante da vida da gente, é o nome da gente ser limpo, né? Família feliz. Família feliz, abençoada, graças a Deus, os filhos abençoados, esposo abençoado. Mudou tudo então? Mudou tudo, graças a Deus, mudou tudo. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? O Ministério de Mudança de Vida para mim representa tudo, porque foi aqui que a minha vida foi transformada em bênçãos. Foi aqui que eu encontrei o meu caminho que eu estava procurando. A senhora nunca foi tão feliz como é hoje? Não, eu nunca fui tão feliz. Quando eu estou dentro dessa igreja, eu me sinto feliz. Quando eu venho buscar. Portanto, eu procuro não perder reuniões daqui dessa igreja, e eu sou muito feliz aqui dentro, graças a Deus. Abençoada? Abençoada. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu peço que visite essa vida, que talvez, Senhor, não percebeu, não esteve atenta, não vigiou e foi roubada. O diabo roubou o entendimento, roubou a visão, ela saiu fora dela. Totalmente. E tem sido roubada. Roubada a fé, roubada em todas as áreas. E o mal só mata, rouba e destrói. Uma pessoa longe do Senhor não tem vitória. Não tem como ela construir uma boa vida distante do Senhor. Vida bem construída é só no Senhor. Ainda que para mundanos pareça uma coisa sem liberdade ou monótona, ou chata, não. De jeito nenhum. Porque quando uma pessoa tem paz, ela consegue ter alegria. E quando ela está bem, ela está segura, ela construiu algo na rocha, isso sim é vida de verdade, não uma fantasia, uma ilusão. Às vezes muitos constroem até uma bela casa, mas na areia. A hora que vem uma tempestade mais forte, desaba com tudo, destrói tudo. Então é tudo ilusão. Tem gente que tem se enganado através de religião, de emoção, andando no curso da maioria, aquilo que o mundo pensa, todo mundo fala a mesma língua, então ele quer se convencer que com ele vai ser também do mesmo jeito, e não é assim. Passa do teu sangue sobre esta vida e liberta ela. Liberta da cegueira espiritual, do orgulho, da arrogância, dessa dureza, liberta ela desse apego mundano, liberta ela dessa visão distorcida, liberta ela dessa fraqueza espiritual, desse domínio diabólico, liberta, dá força a ela para ela se voltar para o Senhor e parar de viver na ilusão, no engano, ser dominada pelo mal,
Muitas pessoas estão sendo tragadas repentinamente pelo diabo. E às vezes essa pessoa não tá se dando conta que o Senhor está dando chance para ela. A chance dela voltar e não perder a salvação. Talvez ela já perdeu tanta coisa, só falta perder a vida, a salvação. E o Senhor está lutando para que ela não morra dessa maneira, para que ela não seja destruída, para que ela possa se voltar para o Senhor, ser salva e construir um tempo de bênção, viver um tempo de bênção. Ajuda ela a entender, Senhor. Visita essa vida, onde esse programa estiver chegando, que despertamento esteja chegando também, que haja salvação através dessa mensagem e despertamento. Cobre a cada um com teu sangue, move o espírito dessa pessoa e levanta ela agora, tudo que tem aprisionado ela, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E que ela decida retornar à casa do Pai enquanto ela tem chance, oportunidade e vida. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores. Que essas vidas sejam muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham com abundância, que tenham com fartura, que tenham mais do que o suficiente, porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher e não pouco. Visita a todos agora, Senhor, é o que eu peço, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E sábado, nós largamos com o propósito da mudança. Às 22h30, às 10h30 da noite, abrimos o jejum, o primeiro do propósito da mudança. Vamos passar a madrugada clamando e vamos dar início ao encerramento desse jejum com a Santa Ceia do Senhor, a reunião de Santa Ceia do Senhor, às 9h em todos os nossos templos. E eu, em São Paulo, vou realizar 2 reuniões. Uma às 6h30 da manhã e outra às 9h da manhã. De encerramento do jejum com Santa Ceia do Senhor. Nós teremos um final de semana de milagres. Venha buscar a Deus. Aproveita essa oportunidade para você retornar e se firmar com Deus. Plantar a boa semente e começar o ano novo bem diferente. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30, início do último propósito de fé do ano de 2012, propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9h da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9h da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.